4 minutos, já que a gente está aqui mergulhando nessas trocas de mensagens, né? O que significa tanto os militares trocarem essas mensagens, eles planejarem tanta coisa? A gente chama aqui Walter Mairovich, nosso colunista do UOL, jurista, para nos ajudar a entender esse bololô todo dos militares brasileiros nessa época do nosso país após a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro. Olá, professor Mairovich, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto, ouvintes. Fabiola, vocês estavam falando, eu estava aqui escutando e me veio a imagem de um trem fantasma, né? A cada fala do Bolsonaro, a cada movimento do Bolsonaro, um susto que deve quase matar os advogados de defesa dele, né? Aliás, vamos começar por aí, já que você tocou nesse assunto, né? A gente mais cedo colocou as falas do Bolsonaro ontem, professor Mairovich, e aí ele disse, né, que imagina, jamais alguém falou com ele sobre o planejamento, falou que o plano de morte de Lula, Alckmin e Moraes é uma loucura, e falou, e admitiu, de certa maneira, a questão do estado de sítio, né? Foi o que o Bolsonaro, de certa maneira, reconheceu. Ele falou que eles estavam planejando alguma coisa, mas dentro das 4 linhas. E aí ele falou sobre a situação do estado de sítio. Ele disse que essa é uma situação que eles estavam analisando, mas que isso não é fora da lei. A gente queria entender isso, professor Mairovich. O que está ou não na lei, essa justificativa dele, essa forma de ele se defender, isso pode colar com a justiça ou não? Fica apenas para os apaixonados por ele, pelos seus seguidores? Isso é o que eu falei, que ele dá susto na defesa, né? No defensor dele. Então, vamos ao que ele fala com relação ao estado de sítio. Veja, o estado de sítio é uma medida gravíssima que exige que o presidente, antes de tomá-la, submeta e consiga um aval do Congresso Nacional. Por quê? Porque se trata de hipótese de instabilidade institucional. Instabilidade institucional. Tinha alguma? Evidente que não. Teve uma eleição regular, e teve um resultado. Onde é que estava a instabilidade institucional a gerar o quê? Agitações de ordem pública e a tirar a tranquilidade social, a paz social. A Constituição estabelece isso. O estado de defesa e o estado de sítio, que é mais grave. O Bolsonaro já mergulhou direto no estado de sítio. Então, veja, não tinha gravidade alguma, instabilidade institucional nenhuma. Então, ele vai pegando daqui e dali. O que existia era um inconformismo da parte deles, Bolsonaro e seu grupo, inconformismo a fazer com que eles dessem início à execução de um golpe que ficou frustrado. Não é evidentemente, uma simples cogitação. A máquina golpista já foi colocada em movimento. Então, cogitação, tivemos um ato preparatório, a preparação de toda essa máquina golpista, e aí o início da execução dela, de submeter as Forças Armadas aos comandos militares, de preparar a minuta de golpe, não é mera cogitação. Volto agora ao ponto. Estado de sítio é medida extremada, tendo em vista uma gravíssima instabilidade institucional, normalmente não resolvida quando se decreta um estado de defesa. Ele já tenta entrar direto no estado de sítio, instabilidade essa a gerar o quê? A gerar problemas de ordem pública e problema de tranquilidade, de paz social. Agora, doutor Mairovich, ontem o Bolsonaro
ao conceder entrevista no aeroporto de Brasília, ele estava com o advogado dele do lado, que é o criminalista Paulo Cunha Bueno, né? Presumivelmente, o Bolsonaro está conversando com o seu advogado e ele não está falando nada que destoe daquilo que compõe a estratégia do advogado. Não quer lhe parecer que, a essa altura, o Bolsonaro, diante das evidências que foram colecionadas pela Polícia Federal, pode estar tentando construir ou colocar em pé a linha de defesa que é possível para o seu advogado, que a essa altura ficou realmente, ele está cercado, né, por assim dizer, né? Não lhe parece que essa vai ser a linha, dizer que, olha, de fato, tem aí essa minuta, tem os áudios, de fato, conversou-se sobre muita coisa, inclusive sobre estado de sítio, mas nada disso foi efetivado, nada disso foi adiante, né? Essa coisa de assassinar Lula, Alckmin, Moraes, isso ficou no campo da cogitação, das ideias, ninguém assassinou ninguém. Então, não lhe parece que essa pode ser a linha de defesa do Bolsonaro? E se for, isso tem alguma chance de êxito no Supremo Tribunal Federal? Olha, Josias, vamos às provas até aqui. A gente sabe que as provas produzidas no inquérito, elas não bastam para condenar, elas precisam ser o quê? Precisam ser comprovadas em juízo, no devido processo. Algumas provas, como as provas técnicas, são judicializadas no processo. Então elas saem do inquérito e passam a ter peso. Pela fala do Bolsonaro, o que dá para a gente perceber? Existe, e ele foi indicado por isso, existe um feixe de provas convergentes quanto à violação ao Estado Democrático de Direito e quanto ao golpismo. Existe, então, o que? Um feixe, um maço de provas com lastro de suficiência a revelar os dois crimes. O que ele faz a partir do momento que ele fala, não, nós estávamos discutindo e falando no estado de sítio, quando a gente verifica que não tinha nenhuma instabilidade institucional. Ele entrega aquele feixe de provas, o quê? Uma maior consistência, uma maior velocidade, porque ele mostra desespero. Ele passa a atirar sem ter aí um alvo marcado. Não, ele atira, ele fala uma bobagem dessa, vou repetir, uma bobagem dessa, e acha que isso vai resolver alguma coisa ou vai reforçar a ideia de que foi pura cogitação e não aconteceu nada. Cada vez que tem ou não o advogado do lado, o Bolsonaro tem uma dificuldade, a gente sabe bem, de entendimento. Ele pode ouvir o advogado, mas o problema dele é de compreensão. Por isso é que ele solta essas bobagens. Com a experiência que o senhor tem, Dr. Walter, de juiz, habituado a lidar com processos encrespados, tem alguma saída para a defesa do Bolsonaro num processo como esse, tão bem fornido de evidências contra ele? Olha, seguramente, atenção, seguramente ele vai tentar se desvincular de Mauro Cid, desse general Mário Fernandes e de outros. Ele vai tentar se desvincular. Aquela velha tática de que, olha, eu não sei nada, foi tudo feito à minha revelia, eu não sabia de nada, eu fui viajar. Então eu acho que é por aí que ele vai tentar sair. Mas o que acontece e aí é que está o risco, Josias, porque toda vez que existem réus, co-réus, um se desvia, joga os outros no mar, né? Olha, é coisa deles, não é coisa minha.
Percebe que ele joga no mar? E se ele jogar co-réus no mar, ele corre o risco de co-réus reunidos apresentarem a versão verdadeira e comprometedora dele. Agora, em relação aos. Doutor Não. Walter, posso perguntar ainda Olha, nessa vocês linha estão sobre... entrevistando hoje o nosso colunista. Gostei, vai lá. Não, Olha, é, o difícil é a hora que vocês perguntarem, mas o doutor Paulo Bueno não foi seu aluno? E aí foi. O quê? O Paulo Gonet Foi. foi seu aluno? O Paulo Não, Gonet. Paulo Bueno, o Bueno, advogado Ah, do o advogado Bueno. do Bolsonaro. Foi. Era Foi bom seu aluno? aluno? Era bom Era. aluno? Bom, olha, são tantos e tantos, mas sim, bom aluno. Como é que quase o sabe professor que proteger. aprova, que aprova todos ele vai dizer que é mau aluno? Não, é bom aluno. Mas eu tenho uma certeza absoluta. Aluno meu, é por isso que eu comecei a falar dos sustos do trem fantasma. O Bolsonaro vai matar esse advogado que fala Ai, A que e o outro medo. faz B. Vai matar de susto, hein? Vai lá. Então, não é... Ou de envenenamento. Dr. Walter, ainda seguindo nessa questão, eu ia perguntar exatamente isso quando o senhor falou do pessoal jogado ao mar, né? Porque tem uma questão para avaliar. A gente ainda está no início do processo, né? Nem começou o processo Não, nem judicial. começou. Não começou o processo judicial, vai ter o indiciamento, aí o processo judicial começa com a aceitação da denúncia por parte do STF e por aí vai. Em todo esse processo, em todo esse curso, na hora que eles forem chamados a testemunhar, existe uma chance que se o Bolsonaro adotar essa tática do não tenho nada a ver com isso, foram meus subordinados, né? Que os subordinados, todos eles façam o contrário, apontem o dedo para o Bolsonaro. Essa etapa do STF, só para o pessoal entender, esse pessoal vai ter espaço para falar no julgamento? O que o senhor acha que deve acontecer? Quanto tempo deve durar essa fase de coleta de testemunhos durante o julgamento? Bom, isso que você pergunta é interessante, porque, veja, eu completei a semana passada 45 anos de magistratura. Sei que a Fabíola vai falar, nem parece, tal, mas isso é outra coisa. Mas nesses 45 E nem anos, parece, eu tive que falar, nem parece. mas nesses 45 anos, tem coisas que são clássicas, tá? Por exemplo, o coautor, o partícipe, jogar o outro no mar. E isso leva a quê? A uma reunião dos imputados. Fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, é com eles, os outros réus. Fizeram a minha revelia, me deram uma facada nas costas, são traidores. Isso se tornou um clássico quando o processo envolve co-réus. Daí, os advogados teriam cuidado, e alguns reclamam da incomunicabilidade, às vezes, do seu cliente, teriam cuidado de acertar as defesas técnicas antes. Senão, todos naufragam, todos naufragam. Agora, com relação ao andamento, vamos pensar numa coisa interessante. Eu não tenho esfera de cristal, mas se tivesse, eu olharia na minha esfera de cristal o que ela está a dizer com relação a um artigo novo do Código de Processo, relativamente novo, que diz o seguinte: o processo ficará suspenso, atenção, suspenso, congela, vai para o freezer, se o acusado não for citado e fugir. Então, tecnicamente, o processo não corre a revelia. Só corre a revelia se o réu foi citado. O Bolsonaro ainda não foi citado para o processo.
ele pode fugir diante desse desespero todo, porque aquela história do passaporte apreendido no Brasil com uma fronteira do tamanho dessa, com tantos buracos, evidentemente que pode. Então, Sakamoto, diante da sua pergunta, eu não posso deixar também essa colocação de que ele poderá fugir. Para quê? Para congelar o processo, para não ser julgado. Pode fugir. Agora, se ele for citado, e aí vai toda a fase de apresentação da sua defesa técnica, e por último, ato de instrução, tem um interrogatório, que é um ato de. É mais visto como um ato de defesa, uma oportunidade da defesa. Por isso que ele é o último ato. É ali que o imputado, o acusado, o denunciado vai colocar perante os julgadores, e vai ser a primeira turma, isso a gente pode criticar depois, perante os julgadores, ele coloca ali a sua tese, a sua defesa. Alguns mais dramaticamente falam o seu desespero se a prova é muito contundente. Então é isso que vai acontecer. Agora, como eu disse, a prova do inquérito, principalmente a prova oral, a delação premiada, o delator premiado, esses são chamados a juízo, esses são chamados a testemunhar, a falar. E aí é que o que é dito em juízo pode não bater com o que foi apurado em inquérito. Isso é comum. Então, se falar um inquérito por si só, a prova do inquérito não serve para condenação. Mas serve sim, e serve muito, se ela é confirmada em juízo ou é confirmada pelos indicativos, com suficiências, os indícios, e o Supremo tem jurisprudência que pode sim ser alguém condenado por indícios, desde que eles sejam seguros, tenham suficiência, ou seja, o seu fecho indica convergência. E voltamos ao problema da primeira turma, né, Fabiola? O que você acha, já que me perguntaram tanto? Eu não tenho que achar nada. Não, Eu mas não tenho como que um achar caso nada. tão Ó, só um aviso, importante. eu tenho aqui umas coisas que eu tenho